Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula no nosso canal. E hoje entrando então na aula de número 7, vamos ver um pouquinho então sobre porcentagem e juros, Então, antes de começar a nossa aula, lembrando sempre para vocês então de curtir, comentar, compartilhar e de se inscrever no nosso canal e ativar então os sininhos da notificação. Meu nome então é William Pessoa, sou seu professor e vamos então à nossa aula de hoje. Todo mundo sabe o que é um pouquinho então sobre o que é porcentagem, Porcentagem, antes então a gente ver o que é juros de fato, Vamos ver então o que é porcentagem, Porcentagem é uma fração em que o denominador é igual a 100. E a escrita da porcentagem pode ser dada pelo símbolo de porcento, Como a gente está vendo aqui. Como esse símbolo aqui, e na forma por extenso, por exemplo, 20%, temos a forma percentual, que é essa 20%, temos a forma por escrita, 20%, a forma fracionária e a forma decimal. Então tem várias formas, na verdade são 3 formas de escrita, Então, como é que a gente faz o cálculo dessa porcentagem aí, Então, vamos ver alguns exemplos. Então, temos aqui um exemplo, 25% de 1.800, tá? A gente calcula da seguinte maneira. Então, a gente vai calcular 25 sobre 100. Lembrando que o D na matemática é sempre multiplicação sobre 1.800, tá certo? E aí o que a gente faz agora? A gente corta os zeros, a gente faz a simplificação. Aí vai ficar então 25 vezes 18. Tá? Então 25 vezes 18. Calculando aqui rapidinho. 25 vezes 18, então vai dar 450. Então 25% de 1.800 é 450. Outro exemplo aqui, bem simples, 10% de 80, Então, vai ser 10 sobre 100 vezes 80, Lembrando que sempre na matemática o D é sempre multiplicação na matemática, tá? Aqui o D, tá? Então, a gente corta o zero com esse zero, o zero com esse zero aqui em cima. Aí vai ficar acabando, vai ficar 1 vezes 8. Então, o nosso resultado vai ser 8. Então, 10% de 80 é 8. Agora, nós vamos então ver aqui o que é juros, Desculpe aí pela falha ali. Então, juros, na verdade, nada mais é que o rendimento monetário que se tem em função então de determinado período de tempo, E a gente vai ver então 2 tipos de juros, que pode ser então juros simples e juros compostos, tá? E vamos ver antes algumas informações então que a gente vai precisar aqui para a gente calcular então esses juros, O primeiro deles é o capital inicial. O que é capital inicial? O nome já diz, Capital inicial é aquele valor que utilizamos então inicialmente aí para qualquer tipo de investimento, ou então que a gente pega então como empréstimo, para a gente fazer alguma aplicação monetária aí, Então é o valor inicial que a gente usa, para qualquer aplicação monetária aí, como um empréstimo, investimento, aplicação aí na bolsa, Então é o valor inicial, capital inicial. E a gente vai usar então a letra C para calcular esse valor do capital inicial. Outro item que a gente vai usar é a taxa de juros, A taxa de juros é um índice que é de rendimento e pode ser expresso então por três tipos, basicamente aí, Pode ser então expresso ao dia, que a gente vai usar AD, ao mês, AM, e ao ano, AA, Então geralmente a gente usa a letra I minúsculo para calcular então essa taxa de juros, e essa taxa de juros vem expressa sempre aí em forma de porcentagem, tá? Então ela vem expressa em forma de porcentagem, ok? Outro valor que a gente vai usar aqui é o tempo,
Então o tempo nada mais é que é o prazo determinado para a aplicação, né? Então no caso pode ser também expresso em dias, mês ou anos, né? E vamos utilizar, alguns autores utilizam, vocês podem encontrar aí a letra T ou a letra N, tá? Eu gosto mais de utilizar a letra T, tá certo? Outro também que nós vamos utilizar é o montante, né? O montante nada mais é que o valor final a ser recebido ou pago, né? Que no caso, por exemplo, a pessoa que recebe, vai pegar um empréstimo, então pagar as parcelas aí, né? De alguma compra que ela faz, então aí o montante vai ser o valor recebido ou pago aí após acrescentar então o valor dos juros, né, que foi calculado, tá certo? E vamos utilizar para o montante a letra M. Então vamos ver agora o que é o juros simples, né? O juros simples é um tipo de juro que é calculado então de uma forma direta, né, sobre o valor do capital inicial. E para fazer o cálculo a gente vai utilizar a fórmula J, que é os juros, né, igual a C vezes I vezes T, né? Eu vou utilizar o T, mas alguns autores utilizam a letra N. O montante, então, para calcular do juros simples, né? Então, vai ser dado pela soma do capital inicial mais os juros. Vamos ver, então, agora um exemplo aqui disso daí, né? Que a gente está trabalhando agora. Com o avanço, então, da tecnologia, os aparelhos estão cada vez mais modernos e, consequentemente, mais caros. Um consumidor deseja adquirir uma televisão com a tecnologia de última geração. Enquanto aguarda o preço da televisão baixar, ele aplica o capital disponível de R$3.000, R$3.000, a juros simples, de 0,8% ao mês, em uma instituição financeira por um determinado período de 18 meses, ao tempo aqui. Então, o montante nesse final do período será igual a... Então, vamos lá. Nós temos o valor do capital inicial, que é o C, de R$3.000. Temos a indicação, que é de juros simples, né? Temos a taxa, que é I, igual a 0,8% ao mês. Então, vou utilizar AM. E o tempo T de 18 meses. Tá certo? Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar então a forma direta, né, da fórmula. Então vai ser juros igual a C vezes I vezes T. Então meus juros vai ser 3.000 vezes 0,8 vezes o tempo, que é 18. Então os juros aqui vai ser então 3.000, né? 0,8 eu posso já dividir aqui por 100, então vai ser 0,8 divididos por 100 vezes 18. Então aqui eu posso cortar os dois zeros com esses dois zeros daqui, aí fica 30 vezes 0,8 vezes 18. Então vai ficar no final nossa conta R$432 de juros. E para fazer então o montante, né? No caso ele está pedindo aqui o montante. Então ele está pedindo aqui o montante. Então esse montante, como a gente já viu, vai ser então M, a soma então do capital inicial mais o valor dos juros. Então nosso M vai ser aqui 3.000 mais 432. Então aqui o nosso valor do montante vai ser então de R$3.432. Então o nosso gabarito, nossa resposta aqui então vai ser o item D, tá certo? Agora, continuando então a nossa aula, vamos aqui então ver agora a parte de juros compostos. Né, juros compostos, diferente então dos juros simples que a gente acabou de ver, ele é de forma então acumulativa em um determinado período de tempo, né? E nós costumamos dizer que é juros sobre juros, né? Os bancos adoram
Os bancos, normalmente, as instituições financeiras, né, de aplicação, adoram utilizar aí essa fórmula aí dos juros sobre juros na questão então de rendimento financeiro, tá? Lembrando que a poupança funciona assim desse jeito, né? Poupança e algumas outras aplicações funcionam dessa forma, juros sobre juros, tá? Então, para a gente calcular os juros aí do juros compostos, é juros igual ao montante menos o capital inicial. E para a gente utilizar a fórmula do montante, nesse caso aqui, do juros compostos, a gente vai utilizar o montante, vai ser calculado da seguinte forma. Então, vai ser o capital inicial vezes, entre parênteses, 1 mais i elevado, então, ao período de tempo, tá? Então, vai ser elevado a esse período de tempo aí, tá? Então, preste atenção para vocês não se confundirem, tá? No caso, então, do juros simples, a gente calcula primeiro os juros para depois calcular o montante. No caso aqui dos juros compostos, não. Dos juros compostos, geralmente calcula primeiro o montante para depois calcular os juros, tá? Funciona um pouco diferente. Então, vamos lá ver o exemplo? O exemplo que nós temos aqui é o seguinte. A Cássia, então, aplicou capital inicial de R$ 1.500 a juros compostos pelo período de... Pelo período, então, de 10 meses e a taxa de 2% ao mês. Considerando a aproximação 1,02 elevado à quinta igual a 1,1, Cássia computou o valor aproximado do montante a ser recebido ao final da aplicação. Esse valor é... Então, olha só, nós temos o valor inicial aqui de 1.500 no período, então, de 10 meses, aos juros, a uma taxa, então, de 2% ao mês. Olha só, ao mês, hein? Então, vamos lá. Vamos separar aqui os nossos dados. Então, nós temos aqui o valor do capital, 15.000. Temos aqui a taxa de juros, que é 2% ao mês. E o nosso período de tempo, que é T, de 10 meses. Certo? Então, vamos utilizar a nossa fórmula do montante lá do juros compostos, né? Que é M igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Então, nosso M vai ser, então, 15.000, 1 mais I, né? Que é o valor, então, de 2% elevado a 10. Então, nosso M aqui vai ser de 15.000. Então, vai ser aqui, ó. Já vou transformar em fração, no caso aqui em valor decimal. Então, vai ser 1 mais 0,02 elevado à décima potência. Então, nosso M vai ser, então, 15.000, 1,02 elevado à décima potência. Aqui ele fala, ó. Preste atenção agora, ó. Aqui ele nos dá esse valor aqui, ó, de 1,02 elevado à quinta, que é igual a 1,01. Então, o que a gente vai ter que fazer, ó? Vamos separar aqui. Vamos primeiro repetir esse valor aqui, 1.500. Tá? E aqui nós vamos fazer aquela propriedade da multiplicação, né? Que quando temos aqui, por exemplo, dois valores iguais, né? X, por exemplo, x vezes x, então a gente pega o valor e soma, né? Os expoentes, tá certo? Então vamos pegar e desmembrar esse valor aqui, né? Vamos poder fazer isso, tá certo? E aí, desmembrando esse valor, vou botar em amarelo para a gente identificar. Então, vai ser 1,02 a quinta vezes 1,02 a quinta, né? E aí, então, o que a gente vai fazer? Então, aqui vai ser M igual a 1,500. Então, 1,02 a quinta, a gente já pode, então, substituir por 1,1 vezes 1,1. Então, aqui vai ser M igual a 1.500, tá?
1,1 vezes 1,1 vai dar 1.101,21, né? Isso, deixa eu só conferir. 1,1 vezes 1,1 vai dar então 1,21. Deixa eu só pegar aqui minha caneta amarela. Então vai ser 1,21, tá certo? E fazendo então essa conta final, 1.500 vezes 1,21 vai dar então 18.150, né? Então esse é o nosso resultado do valor no final da aplicação, né? Que é o montante após o período então de 10 meses. Então nosso gabarito aqui é o item B, tá certo? Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de hoje. Lembrando então sempre de vocês curtirem os nossos vídeos, de comentar e de se inscrever, tá certo? Então lembrando aí que nos nossos conteúdos, né, do nosso canal, e de curtir todos os outros vídeos aí também, tá certo? Então nos vemos no próximo vídeo. Até breve e fui!